Boa noite, amada igreja, paz do Senhor. Mais um dia de culto na presença de Deus, mais um dia no qual estaremos adorando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E que a presença viva e real do Espírito Santo de Deus seja sobre tua vida, tua casa, o teu lar e toda a tua família, em nome de Jesus. E eu te convido nessa noite a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 9 ao 14. Apocalipse 4, do 9 ao 14, que diz assim: E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número eram de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, sabedoria e força, honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro: seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciões prostraram-se e o adoraram. Amém. Eu te convido, igreja, a fechar os teus olhos. Você que está aí na sua casa, no seu lar, feche também os teus olhos, curve a sua face. Não a homens, não a placa de igreja, mas ao Senhor, ao Rei dos Reis, a Jesus. Somente Ele tem todo o poder nas mãos. Somente Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Pai, nos reunimos, Deus, em Teu nome nessa noite, Jesus. O que é um grande privilégio, Deus, Te buscar. É um grande privilégio, Deus, Te servir. Sermos, Deus, vasos em Tuas mãos. Vasos, ó Deus, nos quais o Senhor tem transformado, o Senhor tem, Deus querido, quebrado e feito de novo, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Estamos em total dispensação do Teu Espírito Santo. Queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Queremos sentir o toque, Deus, do Teu Espírito. Queremos, Senhor amado, que o louvor que se fizer nessa noite chegue diante do Senhor como um aroma suave, Deus, ao Senhor. Que Tu possas se agradar, Deus, de toda adoração que se fizer neste lugar. Receba, Deus, porque só Tu és merecedor. Só Tu és aquele que há de receber toda glória, todo louvor e toda honra. E um dia todo joelho se dobrará diante de Ti, ó Pai. Toda boca confessará que só Tu és o Senhor. Receba, Deus, a nossa adoração e o nosso coração de gratidão a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Louvado seja o Senhor, aleluias. Tu és, Senhor, o Deus dessa terra, não há outro Deus. Aleluias. Ele é santo. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.
Senhor alcance o teu lar em nome de Jesus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluias! Tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Em nome de Jesus, grandes coisas Deus vai fazer sobre a tua vida, igreja, sobre a tua casa, o teu lar, a tua família. Descansa o teu coração, porque Deus é contigo. E onde Deus abre portas, ninguém pode fechar. Aonde Deus começa a agir, ninguém vai impedir, porque Ele é o Rei dos Reis. Aleluias! Oh, glória a Deus! É como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Em nome de Jesus, grandes coisas vão ser derramadas sobre a tua vida. Bênção sem medida, renovo, graça, unção do Espírito de Deus, um amor incondicional. O Senhor seja contigo. Creia, porque Deus fará grandes coisas. Tenha fé, porque Deus fará grandes coisas. Em nome de Jesus. Aleluias, Deus.
Glorificado seja o teu nome, Jeová. Que tu venhas derramar, Deus, grandes planos e propósitos no meio destas famílias, Pai. Venha, Deus, despertar os que dormem. Venha restaurar, Deus, casamentos, famílias, relacionamentos de pais e filhos, filhos e pais, ó Deus. Entra, Deus, naquilo que parece impossível diante dos nossos olhos, para ti não é, Senhor. Entra, Deus, dando a tua direção, amado, em nome de Jesus. Aleluias. Espírito Santo de Deus, tenhas liberdade no meio de cada lar, Espírito de Deus. A obra é sua e não de homens, Pai. Aleluias. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Obrigada, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Aleluias. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, ó Deus, enche este lugar de tua glória, Jesus. Aleluias. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. A tua presença, Jesus, tua presença. Tu és digno de honra, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória.
tua presença, Jesus. Toca, Deus, toca em teus vasos. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Receba, Jesus, a nossa adoração. Senhor, nós queremos ser inundados com toda a tua glória, com a unção do teu Espírito. Queremos, Deus, sentir o toque, Deus, do teu Espírito Santo e andar em retidão, Deus, nos teus caminhos. Te buscar, Jesus, constantemente, a cada segundo de nossas vidas. Receba toda a nossa adoração, amado, nessa noite, em nome de Jesus. Aleluias. Glórias, glórias, glórias ao nosso Deus. Aleluias. Amém, Senhor. E neste momento, vou estar passando a palavra ao pastor Fernando, que vai estar ministrando a palavra de Deus, que você possa ser tocado, curado, transformado, aí mesmo no seu cantinho, porque nós servimos a um só Deus, um só Senhor, e Ele fará aquilo que deseja o teu coração, conforme os planos que Ele tem sobre tua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, por essa noite, por aqui estarmos reunidos em seu nome. E agora, Deus, apresenta o teu servo Jesus diante do teu altar. Que não seja homem a falar, mas a presença do teu Espírito seja sobre estes lábios, Pai. Que o teu sobrenatural, Deus, venha ser sobre ele. E através da tua palavra, Deus, através, Deus, da presença do teu Espírito Santo, aquilo que for, Deus, pregado nessa noite, venha alcançar cada coração, Pai. É o que nós pedimos, te agradecemos e eu o abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. A palavra está com o pastor Fernando. Boa noite, amados irmãos, a paz e graça do Senhor Jesus. A gente está com saudade de vocês, mas esperamos em breve estarmos reunidos com todos, né? Ontem nós reunimos com parte da igreja, em breve reuniremos com todos. Que Deus abençoe a cada um, possa despertar você para buscar o Senhor. Queria abrir com vocês lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, nós vamos estar falando sobre fé. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, vamos trazer a fé, falar a fé. A fé está falando aqui algo que não existe, mas que nós pela fé trazemos à existência. Algo que as pessoas não veem, mas nós pela fé vemos. Algo que para as pessoas não existe, mas para nós pela fé vai existir. Porque nós cremos no nosso Deus, o Deus que cria, que faz, que transforma, restaura, cura, liberta,
todas as coisas. Para isso nós precisamos primeiro crer. Quem é o nosso? Entender, saber quem é o nosso Deus e crer nele. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus é o Deus de amor. Nosso Deus é o Deus da graça. Então esse é o nosso Deus. É o Deus que pode todas as coisas. É o Deus que está em todo lugar. É o Deus que sabe todas as coisas. Então o nosso Deus é um Deus infinito de poder, de graça e de amor. Quando nós conhecemos, entendemos nosso Deus, a nossa fé jamais será abalada. E nós sabemos que aquele que ainda não existe, vai existir. Aquele que nós não vemos, passaremos a ver. E aqui no Hebreus 11, nós vemos aqui alguns exemplos. Deus usou os homens, os profetas, e através deles, Deus nos dá o exemplo para exercer essa fé. O primeiro ponto é crer nas realidades espirituais. Então, crer que Deus é real, Ele existe, Ele opera, Ele faz milagres. Está no versículo 1, né? Trazer, a gente não vê, mas continua esperando que ela vai existir. Amém? Segundo, que leve a justiça, que é o versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois morto, ainda fala. Então levar justiça, ser justo diante de Deus, levar justiça às pessoas, colocar em justiça. Terceiro, que busque a Deus, versículo 6, Hebreus 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Então nós temos que crer que Deus existe e buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. 4, que Deus é bondoso. Nós temos que crer que Deus é bondoso e agir com bondade, porque o nosso Deus age com bondade para conosco. No próprio versículo 6, né, no finalzinho, ele fala: é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus é bondoso com quem busca Ele, quem busca a sua presença. 5, que tem confiança na palavra. Nós precisamos crer e confiar na palavra de Deus. No versículo 7, no 11:7 fala: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então ninguém sabia, ninguém existia, mas Deus falou com Noé, ele creu em algo que não existia, e ele ficou 100 anos preparando a arca pela fé, sabendo que na sua visão a chuva viria, porque ele creu na palavra de Deus. Nós temos que crer na palavra de Deus. Da mesma forma, em Salmo 91, Deus fala: aquele que habita no esconderijo do Onipotente descansará. E ele fala, né, que livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nós estamos vivendo momentos que o mundo está passando por uma peste, mas o Senhor vai livrar aquele que está no esconderijo, aquele que exerce a fé genuína, a fé total, a fé 100% em Deus, crê em Deus. Amém? 6, que obedece os seus mandamentos, no versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que ainda havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele trouxe a existência à terra quando Deus falou com ele. Ele trouxe a existência. Ela não existia, não sabia nem onde era, nem para onde ia, mas ele sabia que aquela terra já era dele. Então ele obedeceu os mandamentos do Senhor, a ordem que Deus deu. 7, que viva segundo os mandamentos. Uma coisa é eu crer no mandamento, outra é eu viver o mandamento. Que viva segundo o mandamento de Deus. Então tem que viver. No versículo 13 e 29, ela diz: todos esses morreram na fé
sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Então nós temos que crer e viver o mandamento do Senhor. Quanto mais nós buscamos viver, mais nós exercitamos, mais nós vamos chegar perto do Senhor e ter as respostas que nós desejamos do Senhor. 9, que busca o lar celestial. Felizmente nós estamos vivendo momentos em que as pessoas querem adquirir riquezas, querem acumular riquezas, porque tudo na nossa volta nos leva a isso. As propagandas na televisão, rádio, YouTube, tudo nos leva a consumir, a conquistar, e nós estamos achando que estão fazendo uma grande coisa. Deus tem me abençoado, Deus tem acrescentado a minha vida, mas a preocupação de Deus não é essa. A preocupação de Deus é que nós busquemos o lar celestial, a nossa morada, aonde vamos morar quando formos retirados dessa terra. Isso é que é agir com fé para Deus, preocupar com a nossa morada espiritual, o nosso lar espiritual. Aí no versículo 14, no versículo 16 fala: e essa aliança, 16, perdoe. Mas agora desejo uma melhor, isso é a celestial, porque isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Eles buscavam uma morada no céu, Deus preparou não uma morada, mas uma cidade, a Jerusalém celestial. Então nós temos que ter a nossa visão voltada para o reino celestial, a nossa morada eterna. 10, que abençoa a geração seguinte. Nós preocupamos em ter, buscar cada dia acumular, mas nós não abençoamos as pessoas que estão ao nosso redor e nem a geração seguinte. No versículo 25 de Hebreus 11, 25, fala: escolhi antes ser maltratado com o povo de Deus do que um pouco de tempo. 21, perdoe. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostando a ponta do seu bordão. Ele abençoa a geração seguinte, que possamos cada dia mais abençoar a nossa geração, a geração que está se levantando, a geração futura do Brasil. Que possamos orar e abençoar essa nação, que possa sair dali homens justos, mulheres justas, que venham ser médicos, engenheiros, advogados justos, políticos justos. Então que a gente possa abençoar a geração seguinte e se exercitar a fé que agrada a Deus. Que recusa os prazeres do pecado. Exercer essa fé é recusar os prazeres do pecado. No versículo 25, escolhi antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então ele não quis as coisas do Egito, as coisas maravilhosas que o Egito lhe oferecia. Ele preferiu ser maltratado com os judeus do que o prazer do pecado. Que a gente possa recusar o prazer do pecado, buscar os prazeres das coisas de Deus, que vem de Deus. 12, que suporta a perseguição. Isso muita gente abandona Deus. Qualquer dificuldade que surge na sua carreira espiritual, abandona Deus e coloca a culpa em Deus. Deus não prometeu uma vida nessa terra de maravilhas. Deus falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Então nós temos que, pela fé, suportar as perseguições. Se você anda com Jesus, se você tem intimidade com Deus, você vai ser perseguido. O mundo pertence ao maligno. E ele não quer te perder para Deus. Ele não quer que você seja salvo, ele quer que você seja condenado com ele. Quando ele for lançado no inferno, que você vá com ele. Por isso ele persegue você para tirar você da presença de Deus. Não se preocupe com isso. Está lá em Hebreus, no versículo 27. E pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei.
Então, Moisés deixou o Egito, ele não se preocupou que melhor ele estar com o povo de Deus, melhor estar na presença de Deus do que com o rei. Então não importava a perseguição que ele ia sofrer, os ataques, mas importava ele estar na presença de Deus. 13, que pratica poderosos atos de justiça. Nós temos que praticar a justiça, levar a justiça, levar a Deus às pessoas. Levar as pessoas a aceitar Jesus, você está levando a justiça. Mas aqui Deus está falando algo, outra coisa profunda, que é praticar a justiça. Então, pela fé, nós temos que praticar atos poderosos de justiça, que está no versículo 33 ao 35, nos quais pela fé vencer o reino, praticar a justiça, alcançar a promessa, fechar as bocas dos leões. Então nós já vemos aqui, Daniel, ele praticou a justiça, e Deus livrou ele de todo ataque, toda tentação, ele não deixou de ser perseguido, mas mesmo na perseguição, ele praticou a justiça, e Deus livrou ele da boca do leão. Então que a gente possa cada dia mais praticar atos poderosos de justiça. Amém? Que sofre por amor a Deus. Então quem tem fé, ele sofre por amor a Deus. Ele não aceita que as pessoas caluniem, desfaçam, desdenham de Deus. Então nós sofremos porque Deus, ele fez tudo, ele criou todas as coisas, tudo para o bem do homem. E o homem deu as costas para Deus. O homem se voltou para o pecado. Nós temos que ter o cuidado de exercer a nossa fé para permanecer com Deus. No versículo 35 a 38, né, fala: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio e açoite e até cadeias e prisões, e foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, mas dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. Então eles não preocuparam com as coisas do mundo, eles preocupavam amar a Deus. Quem ama a Deus vai sofrer as questões, as perseguições, as tentações, mas nós temos que sofrer por amor a Deus. Andar com Deus tem muitas coisas boas, alegria, mas tem sofrimentos. Pela fé nós vamos passar por todas elas, porque Deus vai nos livrar. Amém? E o quinto, que não voltará àquela prática da onde saiu. Quando nós estávamos no mundo, vivia de acordo com o curso do mundo, vivia de acordo com o pecado, mas nós fomos alcançados por Jesus, nós aceitamos Jesus e fomos libertos de toda essa situação. Então a fé nos faz permanecer firme, não voltando atrás. Quem volta atrás é porque desfaleceu na fé, retrocedeu para a perdição. Nós não somos daquele que retrocede para a perdição, mas que permanece firme para a salvação. Então, exercer a fé diante de Deus é permanecer longe da prática do pecado, da onde nós saímos. Amém? Efésios 2, versículo 8. Fala assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se você não exercer a fé, você vai perder a sua salvação, que a salvação, ela vem pela nossa fé. Exercendo a nossa fé em Deus, praticando esses itens que Deus nos deu como exemplo no capítulo 11 de Hebreus. Então, pela fé, sois salvos. Sem a fé, nós perderemos a salvação. Amém? Mateus 21. Mateus 21, 22. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Se você não exercita a fé,
se você não tem atitude de fé, se você não segue os exemplos de fé, como é que você vai receber algo de Deus? Se não pedir com fé, se você não pedir crendo, você não vai receber. Nós precisamos pedir com fé, exercer a fé, viver a fé. Então esses exemplos que o Senhor nos deu, é para que a gente possa cada dia mais viver, para que quando orarmos, crendo, nós vamos receber a resposta da nossa oração. Mateus, capítulo 7. O Senhor fala assim: pedi, dar-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-vos-á. Então, como é que nós queremos que Deus nos dá, que Deus nos encontre, que Deus abra a porta se nós não cremos? Nós pedimos com dúvida, com incredulidade, nós oramos por hábito e não pela fé. Então nós temos que aprender cada dia mais, vivermos para a fé, exercitarmos a nossa fé, para que quando pedimos com fé, crendo, o Senhor vai abrir a porta, o Senhor vai vir ao nosso encontro, o Senhor vai acrescentar as nossas necessidades que pedimos. Então nós temos que pedir com fé. Então tudo que está escrito aqui no Mateus 7, pedi, dar-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-vos-á. Amém? Nós temos que buscar então com fé. Tiago 5,15, o Senhor fala assim: a oração da fé salvará o enfermo, o doente. Então se você crê, se você tem fé, se você pratica a sua fé genuína 100%, você vai orar para o enfermo e ele será curado. Não depende só dos pastores, dos presbíteros, né? Mas a oração da fé, ela vai salvar o doente. Nós precisamos crer, precisamos exercitar a nossa fé a cada dia da nossa vida. E lá no Salmo 27, também tem um ponto interessante, que o salmista, ele fala assim, Salmo 27, 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Então o salmista Davi, né, ele queria construir um templo para Deus, para morar ali na casa, para estar na casa do Senhor todos os dias. Mas trazendo para nós hoje, o nosso templo é a casa, a morada eterna, é o lar celestial. Então nós temos que pedir e buscar ao Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu estarei, morar na casa do Senhor, no lar celestial que Jesus já nos preparou. Em 2000 anos Jesus fez a promessa: eu vou para o Pai para vos preparar lugar. O lugar já está preparado. A qualquer momento Jesus vem buscar a sua igreja, vai buscar aquele que exerce a sua fé, aquele que pratica a sua fé, aquele que vive da fé. O justo viverá da fé. Então aquele que vive da fé genuína em Deus, no Senhor Jesus, no Espírito Santo, esse em breve vai estar encontrando com Jesus no arrebatamento, para morar no lar celestial, na cidade santa, eternamente. Amém? Então essa palavra que Deus colocou no coração, que você possa meditar. Você tem uma vantagem, que ela vai estar gravada. Se você passou, volta a fita, né? Volta o disco, né? A fita é coisa velha, né? Mas volta o disco, volta a pendrive e ouve novamente, entenda. Vai lá nos versículos ponto a ponto no Hebreus 11. Ali está o exemplo de fé que Deus nos trouxe e deixou para nós. Amém? Então feche os seus olhos, eu quero orar por você. Esteja levantando e levando o seu pensamento ao Senhor agora. Deus de poder, Deus de graça, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos por essa palavra, Pai. Grava em nosso coração para não esquecermos, mas para pormos em prática todos os dias na nossa vida. Você esteja operando, Senhor, em nome de Jesus, esteja nos capacitando, renovando e restaurando a nossa fé, para que a gente não venha fracassar, Senhor, em nome de Jesus, mas possamos
permanecer firmes, fortes, perseverando cada dia da nossa vida na Tua presença, até o dia que chegaremos à morada eterna. Pai amado, nós queremos Te agradecer, em nome de Jesus por tudo. Obrigado, Senhor. Pai, toma os enfermos, aqueles que estão com dores, aqueles que estão com dificuldade, Pai, em nome de Jesus eu te peço, vá de encontro a essas vidas, Pai, esteja abençoando, esteja curando, restaurando, Pai, livrando, Senhor, do mal, a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Toma cada lar agora, Pai, cada família, restaura, renova a comunhão, o amor, Senhor, em cada lar, no nome de Jesus. Pai, eu louvo, eu agradeço, eu declaro, Senhor, a Tua bênção em cada lar, em cada família, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, Te adoramos e Te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão infinita do Espírito Santo seja permanente na tua vida para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos, tudo bem, guerreiros? Bom falar com vocês. E aí, vocês têm gostado do culto? Têm participado? Têm assistido? Que bom! Então, se você tem gostado e gostaria de passar para outras pessoas, compartilhar, nós estamos aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e siga nossas redes sociais e acompanhe a nossa programação.